Em Mateus 26, a partir do versículo 31, após a Santa Ceia, Jesus alerta os discípulos que seriam dispersos e alerta Pedro que ele o negaria. A palavra diz: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo, palavra do Senhor. É interessante porque nós sabemos a história e a palavra de Jesus fiel, né? Jesus é Deus, se cumpre. E logo depois disso, quando tem os acontecimentos que precedem a cruz de Cristo, Pedro nega Jesus 3 vezes, como Jesus havia indicado. E a gente, às vezes, no nosso dia a dia, pode se cercar dessas ufanidades, né? Jesus Cristo, nunca te negarei, nunca te abandonarei. Mas vem aí as dificuldades da vida, as dificuldades do dia a dia. Às vezes o dinheiro falta, a fome aperta, às vezes as circunstâncias do mundo vão tornando a nossa vida difícil. E o que isso tem a nos ensinar, o que essa palavra de Pedro, essa passagem, o que as próprias mensagens de Jesus, os ensinos de Paulo, o que o Evangelho nos traz, é que precisamos estar confiantes em Jesus Cristo. Estarmos confiantes que Ele já venceu o mundo e que Ele nos dá paz, alegria e salvação. Nós temos que nos perguntar para nós mesmos o porquê nós seguimos a Jesus. Se é pela bonança ou se estamos dispostos a seguir Jesus até mesmo nos tempos de dificuldade. Jesus conta na parábola do semeador da semente que cai nos espinhos e é sufocada pelas dificuldades da vida. Ele conta sobre a semente que cai no solo rochoso e em meio às pedras não cria raiz. E ele vai mostrando essas analogias que se referem os terrenos ao coração e que devemos ter um coração fértil. E que aí o coração fértil vai dar fruto a 30, 60 e 100 por um. E são várias analogias que Jesus vai trazer na palavra para sermos fiéis ao Senhor. Mas tudo começa com o coração. Devemos ter um coração, terra fértil para receber a palavra. Um coração cheio de amor pelo Senhor. E devemos refletir se realmente amamos o Senhor. Se estamos dispostos a seguir Jesus em meio às dificuldades, em meio aos perigos. E se não, devemos buscar mais o Senhor. Devemos orar mais, devemos jejuar mais. A questão, irmãos, é que devemos ter um coração aplicado a seguir Jesus. Porque Ele nos disse que no mundo sofreríamos aflições, mas para termos coragem, bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então, independente das circunstâncias, independente dos perigos, independente das aflições que estejamos passando, podemos sempre hoje colocar estas aflições nas mãos do Senhor e descansar. E pedir a Ele o descanso, pedir a Ele o ânimo, pedir a Ele que esteja conosco em todos os caminhos, pois Ele estará. Acabou o tempo de negar a Jesus. E acabou o tempo das ufanidades, de dizer eu nunca farei isso. Temos que reconhecer que somos pecadores, que somos falhos, e com humildade reconhecer que precisamos de Jesus em tudo. E orando assim, sabermos que é Jesus Cristo que fará a obra em nós. Tenha um coração de amor por Jesus, meu irmão. Tenha um coração que busca o Senhor, que reconhece com humildade que é pecador, que pede ao Senhor o renovo, que pede ao Senhor a presença dEle, e que reconhece que é falho, que pode cometer erros, mas que busca acima de tudo se corrigir, que busca acima de tudo o caminho do Senhor, que busca acima de tudo
aquilo que é correto diante de Deus. E o que seria mais correto se não entregarmos nossa vida completamente a Jesus Cristo e abrirmos o nosso coração para tão grande amor? Jesus nos ama. Jesus ama você e Ele quer cuidar do seu coração. Então lembre de orar. Ore mais vezes, ore o Pai Nosso, ou ore conversando com o Senhor, abrindo o seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Todos os dias ao acordar, leia a palavra, ou então ao dormir. Antes de dormir, leia um pouquinho, faz uma devocional. Mas abre o coração para Jesus. Esteja firme no Evangelho, sabendo, Senhor, eu sou pecador. Eu erro e cometi erros na minha vida, mas eu quero o renovo do Senhor. Eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser diferente, eu não quero negar Jesus na minha vida. E a gente pode acabar negando Jesus na vida quando a gente não cumpre o mandamento dele, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Que é negarmos ajuda ao próximo. Quando a gente vê um irmão com fome, um irmão com sede, um irmão precisando de uma visita, quando a gente ignora o outro, o próximo, na necessidade, a gente está ignorando Jesus, a gente está negando Jesus. Quando você pode suprir a necessidade de um irmão, você sabe que pode, a sua consciência diz que você pode, e você diz não, por maldade, só para no teu trabalho, você está negando Jesus. Então a gente tem que ajudar Jesus. E ele diz em Mateus 25, como já foi dito aqui no canal, que quando ele chegar e separar uns dos outros, é isso que ele vai perguntar. Se quando as pessoas tinham fome, se a gente deu de comer. Se quando elas tinham sede, a gente deu de beber. Se a gente visitou os enfermos. E isso vai em tudo. É dar um bom dia. É fazer uma oração para um irmão que está aflito. É a gente cuidar uns dos outros. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma autorreflexão. A gente tem que se reconhecer como pecador. A gente tem que buscar o Senhor em oração. Mas, acima de tudo, a gente tem que fazer a vontade de Jesus, ajudando os irmãos na necessidade deles. A gente tem talentos, a gente tem recursos. O Senhor nos dá ânimo a cada dia. E quando a gente não tem nada, a gente tem a nossa palavra. A gente tem a palavra de salvação de Jesus Cristo. Então sempre existem pessoas que podem ser alcançadas. Nós só precisamos ser humildes, entregarmos nossos caminhos ao Senhor e estaremos preparados, com a presença de Deus, para fazermos a obra dele. Lembre disso, meu irmão. Ore ao Senhor pedindo preparo, ore ao Senhor pedindo que mude o seu coração e faça a vontade de Jesus. Dessa forma não estaremos o negando, mas estaremos fazendo o que Jesus nos ordenou. Seremos servos, ou, melhor ainda, filhos de Deus, chamados filhos segundo a tua vontade, segundo a vontade do Senhor. Lembre disso, lembre de Jesus, ore ao Senhor, busque e seja fiel a Jesus Cristo. Você só tem a ganhar.